sabe como funciona um turbocompressor? Sabe para que ele serve? Meu nome é Fernando Marcelino, sou técnico de suporte ao cliente aqui na Delphi. Se você é apaixonado por motores ou simplesmente curioso por saber como que um motor cada vez mais compacto consegue alcançar tanta potência, vem comigo. Hoje nós vamos falar de turbocompressor e vamos explicar, parte por parte, como esse importante componente revolucionou o desempenho dos motores. O turbocompressor foi criado para aumentar a potência do motor sem precisar aumentar o seu tamanho volumétrico. O turbo foi inventado em 1905 por um engenheiro suíço chamado Alfred Buch. A ideia era simples, porém genial. Ele criou um dispositivo que aproveitava os gases de escapamento para girar uma turbina, que por sua vez captava mais ar da atmosfera, comprimindo esse ar e alimentando melhor os cilindros. Assim, aumentava também a capacidade de combustão dos motores. Durante as guerras mundiais, o turbo foi amplamente utilizado nos motores para aviões militares, porque os motores convencionais perdiam performance em função da altitude e do ar rarefeito. Nos anos 30 e nos anos 40, os turbos começaram a equipar os motores mais pesados para locomotivas e para grandes caminhões. Já nos anos 60 e 70, os turbos começaram a ser utilizados nas pistas de corrida, ajudando a aumentar a potência dos motores sem aumentar o peso dos carros. Hoje os turbos estão presentes nos carros de passeio, caminhões, caminhonetes, tratores, geradores e muito mais aplicações. Mas como funciona o turbocompressor na prática? Basicamente, o turbocompressor é dividido em duas partes. A carcaça quente, onde é localizado a turbina, que é girada pelos gases provenientes da combustão do motor. E a carcaça fria, também chamada de voluta compressora, onde está localizado o rotor compressor, que vai captar o ar da atmosfera, comprimir na voluta fria e enviar para os cilindros do motor. Quando o motor queima a mistura ar-combustível, ele aumenta a combustão, gerando mais gás de escape, que vai girar a turbina, que por sua vez gira também o rotor compressor, alimentando os cilindros com mais ar. Esse aumento dessa massa de ar com mais oxigênio aumenta a combustão. Com isso, favorece ao ganho de potência e também ao ganho de torque do motor. Mas esse aumento de pressão, será que pode ser perigoso ao motor? Felizmente, os turbos compressores contam com dispositivos e válvulas que protegem o turbo caso ele tenha uma sobrecarga de pressão, fazendo com que ele baixe a pressão, controlando num nível que seja aceitável para não causar nenhum dano. A válvula Wastegate é a mais comum de controle de pressão dos turbos. Nada mais é do que uma cápsula com uma mola e uma membrana interna. À medida que a pressão do turbo sobe, ele envia o ar para dentro dessa membrana, que atua desviando parte dos gases que giram o rotor da turbina diretamente para o cano de escapamento. A válvula Wastegate também pode ser controlada por uma válvula servoelétrica. A outra forma de controle de pressão do turbo é pelo atuador, que é controlado pela ECU do motor. Normalmente esses atuadores eles são utilizados nos turbos BGT, ou turbo de geometria variável. Esse tipo de atuador ele regula a passagem dos gases de escapamento que giram a turbina, otimizando o fluxo, que pode aumentar ou diminuir a pressão do turbo. E se falando de turbo de geometria variável, é o que existe de mais avançado, porque ele controla o fluxo dos gases de escape, otimizando a pressão do turbo em todas as faixas de rotação do motor. Em baixa rotação, as aletas se fecham, fazendo com que o fluxo do gás de escapamento gire mais rápido o rotor, isso aumenta a pressão do turbo. Em alta rotação, as aletas se abrem, fazendo com que o turbo perca rotação, consequentemente, baixa a pressão do turbo. Isso faz com que o turbo não trabalhe com sobrecarga. Isso elimina o famoso turbo lag, que é o atraso na resposta do motor ao pisar no acelerador. E aí, conseguiram entender como funciona um turbocompressor? Agora você também entende por que os carros modernos têm tanta potência com motores cada vez menores. Mas você sabia que o turbocompressor também serve para reduzir a emissão de poluentes quando combinado com o intercooler? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até lá!